O último episódio de The God of High School saiu hoje e eu tava pensando num apelido muito bom, que demorou até eu pensar nisso, e eu fiquei surpreso de eu não ter visto ninguém usar ele até hoje, mas que como todo mundo tava reclamando do quão rushado foi o anime, eu achei que, caraca, The God of High Speed, a gente podia ter feito esse apelido antes, que nem Torre do Gado, por exemplo, na temporada passada a gente poderia ter apelidado The God of High School desse jeito. Mas enfim, vamos comentar disso mais pro final desse vídeo, mas antes, obviamente, a gente vai comentar aqui também do clímax, né, do final agora, desse episódio 13 de The God of High School. Gente, confesso que eu gostei, foi satisfatório, só que ainda não superou o final do episódio 10. Eu senti que, eu acho que eu cheguei a comentar no final do episódio 10, eu pensei, caraca, mano, como é que eles vão conseguir superar isso? Porque ali, no final do episódio 10, eles fizeram arte, botaram um cara lá, o personagem tocando o tamborzão lá, um musicão tocando e animação espetacular. Eu pensei, caraca, mano, os caras apelaram muito no episódio 10 e infelizmente eu não sinto que esse episódio, o clímax do episódio 10, foi superado nesse. Ainda foi satisfatório na questão da animação, na questão da trilha sonora também, eu gostei muito, apesar da música não ter sido tão empolgante, tão impactante como foi a do episódio 10 também, mas em questão da animação em si e também até da própria trilha sonora, eu acho que foi satisfatório. Tem alguns elementos realmente como o vilão, que, por mais que a gente tenha visto o passado dele, realmente era só um vilão genérico mesmo, né? Tem até uma referência que eu senti dele ter se transformado na ganância, né? Dele ter usado o poder de ganância dele, que ele cria, né, os stands escuros dele, que me lembrou muito a própria ganância de Fullmetal Alchemist, né? Eu não sei se foi uma referência a isso, teria que ver a data de publicação de cada um, mas mesmo assim foi uma coincidência, no mínimo foi uma mera coincidência mesmo, né? Bem conveniente. A transformação do Jin Mori que a gente viu nesse episódio teve uma motivação, teve um gatilho até bem rápido no episódio, que foi o Dewey no meio ali do episódio, tipo, do nada ele se sacrificou, e eu falei, caraca, mano, já foi empalado? Será que ele foi empalado? Não, era só algo que tinha batido nas costas dele, pelo visto, ele não tinha sido fincado nem nada, e logo depois o Jin Mori, né, tem o gatilho para se transformar. Eu acho que até esse detalhe poderia ter sido deixado de lado, né, o Jin Mori não precisando de um gatilho mesmo como esse para ele se transformar, eu acho que seria totalmente cabível dele se transformar assim. Bom, só porque ele precisa mesmo, né? Só porque ele precisava. Se eu não já tivesse visto as imagens dele no manhwa nessa forma, eu diria que eu esperava que ele fosse ter alguma transformação muito louca, além dos olhos azuis e do bastão que ele teve e do tiara. A tiara dele. Mas fora isso, a execução da luta em si foi muito legal, ele usando o bastão dele, né, também referência ao Rei Macaco, conseguindo bater na ganância, do poder da ganância do Jegaro, e também depois, quando eles se juntam ao Naruto, né, aquela cena ali, caraca, mano, deles quatro foi muito legal. Também senti falta do resto do elenco, né, que praticamente ficou só olhando, e eles eram, eu acho, que pelo menos tão fortes quanto os outros dois ali, no caso Yumira e o Dewey, porque eles eram, né, juízes, cara. Os caras eram meio poderosos, né? Então eu acho que faria sentido eles também estarem nessa briga ao invés de terem ficado só olhando, mas mesmo assim, excluindo esses fatores, a execução da luta em si foi muito legal. Tiveram momentos assim do Jin Mori, quando ele usa o poder divino dele, né, da nuvem, invocando raio, jogando raio a cara dele, o rosto dele, ficou bem maneiro nessa hora. E assim o Jegaro ele foi derrotado, né? Eu acredito que principalmente por conta do poder do Jin Mori, mas eu gostei que o resto do elenco ali, dos protagonistas, eles não foram excluídos, né? Como se tivesse sido realmente uma batalha em conjunto, por mais que o Jin Mori ali ele fosse o mais forte deles todos. Deu a impressão de que todos eles contribuíram ali, mesmo nesse momento final. Eles não ficaram só olhando que nem o resto dos juízes, por exemplo. E a tal chave, ela se quebra em vários fragmentos e esses fragmentos eles voam ao redor do mundo. E o Irupyo, que é o guardião dessa chave, ele precisa correr atrás agora desses fragmentos. Na hora de imediato eu lembrei de Inuyasha, deles terem que correr atrás da Joia da Alma, que era o nome da joia. E foi bonito que por mais que o Jin Mori ele desesperadamente quisesse encontrar o avô dele, querer salvar a vida do avô dele, ele mesmo assim olhou para quem estava próximo a ele, né? Viu todas as pessoas que tinham sido feridas, que estavam com membros decepados ali, né? E que ele colocou essas pessoas à frente do próprio avô dele, do próprio egoísmo dele, né? Eles tiveram essa oportunidade de realizar esse desejo, afinal, querendo ou não, né, eles conseguiram vencer o inimigo final, o oponente final que eles já enfrentariam caso tivessem ainda no torneio, então na prática dá pra conceder o desejo, isso deu pra passar batido, né? E a ironia máxima disso é que o avô dele, ele também perdeu um membro, né? E ao mesmo tempo que a gente tem esses lutadores que eles também perderam membros do corpo, então fica esse paralelo ali, né, na decisão do Jin Mori também, no sentido de quase que igualar o dano que cada uma dessas pessoas levou, mas que
mesmo assim na hora ele priorizou as pessoas que estavam próximas a ele porque, cara, eram as pessoas que ele estava vendo na frente dele. Então ele não tinha como simplesmente ignorar isso. E o trio principal decide que vai em busca das memórias do Jim Mouri. Eles ainda não descobriram que o Jim Mouri é um deus, que ele é o Rei Macaco, então eles precisam agora ir numa nova aventura, né? Então deu aquela pegada de novo arco, obviamente, mas se eles colocaram isso no final dessa primeira temporada, dá a entender, dá indícios de que há um certo plano ali para talvez rolar uma segunda temporada, até pelo finalzinho também do avô dele na prisão, caso ele seja, eu acho que transformado, alguma coisa assim, e se torne uma marionete do mal, ou daquela seita, e o Jim Mouri ele tenha que enfrentar o próprio avô dele. Não sei se isso vai acontecer lá na frente, mas pela fala do avô dele deu a entender isso, então talvez seja um gancho ali, por mais que a gente não tenha ainda a confirmação oficial dessa continuação do anime. E agora a gente vai ter que falar, vamos falar aqui um pouco sobre o ritmo, né? O ritmo desse anime, se foi um problema ou não. A gente tem que entender primeiramente que a proposta de The God of High School é ser um anime de porrada, né? E nesse quesito, eu acho que entregou muito bem. Foi muito bem produzido, tiveram boas trilhas sonoras lá e cá, então nesse sentido, foram bem coreografadas também, foram muito bem animadas, então nesse sentido das lutas por si só, eu acho que cumpriu realmente o objetivo. Agora, talvez desse realmente para colocar um pouco mais as coisas na balança, porque algumas coisas fora da batalha realmente ficaram bem corridas, né? O entendimento daquele universo, a relação dos outros personagens que talvez a gente não tivesse tido tempo para entender realmente os cenários, sabe? A questão da seita, a questão dos juízes mesmo, enfim, né? A questão do próprio universo de The God of High School talvez pudesse ter sido mais explorada, tivesse tido um tempo de tela um pouco maior que, quem sabe, num anime de 25 episódios isso não seria possível, né? Eu acho que realmente seria o ideal pra gente ter esse espaço. Claro que talvez a gente não tivesse o mesmo nível frenético de batalhas, né? Tendo as batalhas praticamente todos os episódios, pelo menos 90% dos episódios, acho que 2 deles só que tiveram batalhas assim, meio mais ou menos, mas praticamente todos os episódios tiveram, então talvez tivessem ali uns intervalos um pouco maiores entre as lutas que não sei se iam se sustentar também, sabe? Porque por mais que em alguns pontos você aprofundar o resto da história faria sentido, realmente funcionaria, em outros, caso eles decidissem se aprofundar em determinados pontos, como por exemplo, se aprofundar mais ainda esse vilão final, o Jegaro, por exemplo, sabe? A gente já tem o conhecimento básico que eu não sei nem se caso eles tentassem aprofundar esse vilão se mudaria o quão raso ele era. Ou até mesmo o vilão, por exemplo, do primeiro episódio, sabe? O reincidente juvenil que usava uma camisa de força. No manhwa a gente tem todo um background pesadíssimo do personagem que no próprio manhwa eu caguei completamente. Tudo bem, tem a parte informativa de terem mostrado um pouco das artes marciais que ele usava, né? Um pouco mais descritiva mesmo, mas fora isso, a questão do passado dele, tem coisa que a gente simplesmente caga. Então, talvez desse para selecionar algumas coisas, né? Alguns pontos em específico para cortar de forma mais seleta. Mas a gente não sabe se eles só tiveram verba para produzir, para encomendar um anime de 3 episódios. Então fica aí esse questionamento máximo, né? Talvez tenha sido essa a maior complicação, né, para conseguir adaptar esse anime. Mas de forma geral achei bem satisfatório, não se tratando só das lutas, mas também do trio principal, que eles são extremamente carismáticos, eles têm uma interação magnífica, que eu achei muito, eu senti muito mais a interação deles no anime do que até onde eu li no manhwa, então dessa forma, nesse quesito, eu prefiro realmente o anime, por mais que tenha tido todos os cortes que teve. Mas digam nos comentários o que vocês acharam sobre o anime de The God of High School, e não se esqueça de, quem não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, dos próximos animes da temporada, agora de outubro. O cachorro tá animado, até a próxima, tchau!